Olá, galera, Supermed. Então, estamos no nosso quarto encontro, né? Para fazer aquela revisão básica para o seu Enem, certo? Material selecionado pela equipe do Poliedro, né? A gente só organizou aqui as questões e seguindo a sequência dos livros, né? Então, a parte de botânica, de fisiologia, ok? Então, vamos lá começar essa nossa revisão. Essa questão aqui, ela vem lá da Unesp, né, do interior de São Paulo, da Universidade de São Paulo, né, diz o seguinte: as abelhas são responsáveis pela maior parte da polinização em nosso planeta. Mesmo assim, estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar da Terra, tá? Então, está colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar da Terra, não é só do Brasil não, da Terra, né? Dentre as práticas que acirram, olha aí, aqui então precisa ter, saber o significado, né, de acirrar, né? O extermínio de abelhas pode citar. Então, práticas que acirram, práticas que vão reforçar, né, o extermínio das abelhas. O terraceamento e o avanço da biotecnologia, isso aqui tem alguma coisa a ver com o extermínio de abelha, né? B, a transgenia e a expansão de plantas silvestres. C, a rotação de cultura e a mecanização do campo. D, o uso de sementes crioulas e a silvicultura. E a monocultura. Então, plantar só um tipo de cultura, ou só cana, só café, só laranja, e o uso de agrotóxico. Então, extermínio de abelha tem a ver com o uso de agrotóxicos, porque não mata só as pragas indesejáveis, chamada pragas, né, os insetos indesejáveis, mata também aqueles que fazem a polinização, ok? Então, a prática que vai acirrar o extermínio da abelha é essa aí, ok? Então, uma questão relativamente tranquila sobre os agentes polinizadores. Da Unicamp de 2020 agora, desse ano, né? Relatório publicado em 2019 alertou que um número crescente de espécies de animais polinizadores, olha aí, né, de novo, está ameaçado de extinção. Olha, duas questões tratando o mesmo tema, né, de duas universidades de São Paulo, em todo o mundo, em decorrência de fatores como, só que aqui ele vai citando desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxico, que foi a resposta da questão anterior, alterações climáticas, certo? E alterações climáticas. Então, ele está dizendo que o desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos e alteração climática estão aumentando o número de insetos que estão desaparecendo. Importantes medidas devem ser adotadas para prevenir as consequências econômicas. Qual é a consequência econômica? As consequências econômicas se esses agentes polinizadores desaparecerem. A redução da produtividade, da produção de alimento, e o desequilíbrio dos ecossistemas, né? Então, importante deve ser adotada para prevenir as consequências econômicas, a redução da produção de alimentos e o desequilíbrio dos ecossistemas. Entre as espécies cultivadas no Brasil, que dependem de polinização animal, destaca-se o maracujá, a maçã, a cerola e a castanha do Brasil, certo? Aí cita a fonte, vamos lá. Considerando as informações fornecidas no texto e o conhecimento sobre botânica e ecologia, então, você tem que saber de botânica e de ecologia para resolver essa questão segundo a Unicamp. É correto afirmar que a polinização pode ser beneficiada por insetos que transportam pólen da antera para o estigma das eudicotiledôneas mencionadas. B.
por pequenos vertebrados que transferem pólen do estigma para o estame das monocotiledôneas mencionadas. C, dos insetos que transferem pólen do estigma para o estame nas eudicotiledôneas mencionadas. E D, por pequenos mamíferos que transportam o grão de pólen da antera para estigma das monocotiledôneas mencionadas. Então, primeiro você tem que saber da onde que vai, de onde para onde vai o grão de pólen. O grão de pólen vai da antera até o estigma, certo? Da antera, o grão de pólen vai da antera ao estigma. Quem transporta? Insetos. Ele está falando aqui de agentes polinizadores, né? Fala de agrotóxicos e tal. Então, em quem? Monocotiledôneas geralmente são polinizadas pelo vento, não são polinizadas por animais, né? Então, aqui a gente fica com a letra A, né? Por insetos que transportam o grão de pólen da antera para o estigma das eudicotiledôneas mencionadas, que são quem? Que é a castanha, a acerola, a maçã e o maracujá, por exemplo. Ok, galera? Nossa terceira questão, na polinização realizada por insetos. Ah, sim. Aqui eu coloquei para vocês aqui mais um detalhe, ó. Entomofilia é quando a polinização é realizada por inseto. E é o transporte do pólen da antera do estame, lembra? O estame, está lá o estame, tem a antera aqui em cima, ó. Certo? O grão de pólen é produzido aqui, tá? E até o estigma do gineceu, do carpelo, do pistilo, que é aqui em cima, ó. Então, o grão de pólen vem daqui para cá, nas eudicotiledôneas mencionadas, ok? Terceira questão diz o seguinte: um coqueiro, coco nucífera, pode atingir até 30 metros de altura e produzir até 80 frutos por ano. Cada fruto, ainda verde, tem em média 289 ml de água, no qual estão dissolvidos açúcares e sais minerais. Por analogia, está aqui a foto do coqueiro, né? Por analogia, os frutos de um coqueiro assemelham-se à caixa d'água de uma residência. Daqui é a caixa d'água da residência, lá nas alturas, né? Em ambos os casos, a água contida ao nível do solo, né? E armazenada em grande quantidade, metros acima do nível deste solo. Para que a água ascenda, suba a caixa d'água e a copa do coqueiro, é necessário o quê? Como é que a água vai subir daqui, da rede pública, aqui, da nível até lá na caixa d'água, e como é que a água vai subir lá da raiz até chegar aqui no coco? Ele quer a alternativa. O que é necessário para isso acontecer? Ao nível do solo, haja no cano e no floema uma impulsão da coluna de água, elevando até a extremidade oposta desses sistemas condutores. B. Metros acima do nível do solo. Não, tá bom. Haja no cano e no xilema uma sucção de coluna de água, levando-a desde o nível do solo. C. Metros acima do solo, haja cano e no floema uma sucção da coluna de água, levando-a desde o início do solo. Então, floema não é, porque está falando de água, então é xilema, né? Então, aqui ele fala de floema, também não é. Aqui ele fala de xilema, que tá, vamos ver depois, né? Vamos eliminando aqui. D. Ao nível do solo, haja um cano. No cano, uma impulsão da coluna de água e metro acima do solo. Haja no xilema uma sucção da coluna de água, levando desde o nível do solo. E ao nível do solo, haja um cano e no xilema, haja no cano e no xilema uma impulsão de coluna de água, elevando até a extremidade oposta desses sistemas condutores. Então, o que foi que nós eliminamos aqui? Eliminamos a A, que fala em floema, a C, tá. Ficamos com a B, metro acima do nível do solo. Haja no cano e no xilema uma sucção da coluna de água, levando desde o nível do solo. D. Ao nível do solo, haja no cano uma impulsão
da coluna de água e metros acima do solo. Haja no xilema uma sucção da coluna de água, levando desde o nível do solo. E ao nível do solo, haja no cano e no xilema uma impulsão da coluna de água, levando até a extremidade oposta desses sistemas condutores. Então, ficamos com a letra D, que diz o seguinte: ao nível do solo, haja no cano uma impulsão da coluna de água. Tá? Uma bomba, alguma coisa vai impulsionar aqui, tá? E metros acima do nível do solo, haja no xilema uma sucção na coluna d'água, levando desde o nível do solo. Então, aqui ele pede, né, para a gente raciocinar em cima da teoria do Dixon, né, da condução da seiva bruta pelos vasos xilema, né? Então, a impulsão da coluna de água explica o movimento no cano. Nas plantas, a elevação da coluna de água através do vaso condutor do xilema e consequência da transpiração. É consequência da transpiração. É consequência da transpiração, certo? Foliar que gera sucção na folha. Então, já falamos para vocês várias vezes que 90% da água que a planta absorve do solo, ela libera para a atmosfera na forma de vapor. Isso forma essa coluna, né, de água dentro do xilema, ok? Quarta questão: um grande incêndio consumiu uma floresta inteira e deixou apenas os troncos das árvores em pé. Tá? Algumas plantas conseguiram rebrotar, brotou de novo, e produzir uma folhagem exuberante após alguns meses. Considerando a relação entre estrutura e função dos tecidos vegetais, observe que eu coloquei em negrito aqui, né? Na questão não está desse jeito. As plantas mencionadas tiveram um bom desempenho logo após a queimada por serem dotadas de. Essa questão aqui é interessante porque parece um pouco com o que acontece no nosso lavrado, né? Todo ano tem pega fogo, depois ele brota de novo, o caimbé brota de novo. Então lembra do caimbé nessa questão aqui. A. Tecido esclerenquimático. Lembra que é esclerenquimático? Tecido morto, né? Desenvolvido, capaz de promover alta atividade fotossintética. Se ele é morto, não tem atividade fotossintética. B. Periderme pluristratificada, periderme com várias camadas de célula, capaz de isolar termicamente os feixes vasculares. Bom, é interessante isso aqui, né? Vamos continuar aqui. C. Aerênquima, capaz de promover a difusão interna de gases e o metabolismo das raízes. Aerênquima é próprio de plantas que vivem na água, para flutuar, não tem nada a ver com a questão aqui em si. Tá? D. Epiderme foliar espessa, com cutícula rica em cera, capaz de reduzir a temperatura da planta. Então, se fosse assim, era o tempo todo, né, que ia reduzir a temperatura da planta. Então, ficamos com a letra B, né, periderme pluristratificada, com várias camadas, capaz de isolar termicamente os feixes condutores, xilema e floema. Né? A periderme é o conjunto de suber, felogênio e feloderme. Vimos isso lá na histologia, né? As plantas mencionadas apresentam o suber, um tecido morto, tá? Bem desenvolvido, tá? Composto por células cheias de ar que funcionam como isolante térmico. A cortiça, né? O suber foi usado para fazer cortiça, rolha, tá? Isolante térmico também. Essas características aparecem no bioma cerrado e também aqui no nosso lavrado. Essa questão aqui é muito interessante, né? É questão de gráfico, né? Mas ela é bem simples de você analisar. Vamos lá. A produção de celulose, polissacarídeo, né? A partir da madeira vem crescendo no Brasil, tendo atingido um volume recorde em 2017, cujas exportações de 19,5 milhões de toneladas de celulose. As paredes das células da madeira contêm celulose e lignina, sendo que a primeira, a celulose, é o principal componente de interesse industrial. Então, o que interessa aqui é a celulose, não é a lignina.
Enquanto a segunda, a lignina, é um composto indesejável que precisa ser removido. Geralmente, a remoção da lignina envolve digestão química com ácido sulfúrico, um reagente altamente poluente. Tá? Ok. Então, toda parede celular tem lignina e celulose, tem que tirar a lignina e ficar só com a celulose, que é o que interessa. Mas para tirar a lignina, usa o ácido sulfúrico. As imagens apresentadas a seguir são fotos de microscopia eletrônica, em uma mesma escala. O tecido vegetal de dois tipos de madeira que diferem com relação à parede celular. Então, aqui, essa foto aqui, ó, tá? Tipo 1, tipo 2, tá? Presta atenção, tipo 1, tipo 2, certo? Cada tipo, 1 ou 2, tem dois subtipos, A e B. Cada um tem A e B. O 1 tem o A e o 1 tem o B. O 2 tem o A e o 2 tem o B. Tá aqui, tá? O gráfico a seguir mostra dados sobre esses subtipos de madeira coletados de plantas cultivadas na mesma área geográfica, solo e clima similares. Considerando que as 4 amostras no gráfico provêm de plantas com o mesmo tempo de desenvolvimento, qual delas seria mais desejável em termos industriais e ambientais, tendo em vista a poluição e a extensão da área plantada? Bom, então, essa aqui tem menos celulose e tem menos lignina. Tá vendo? E essa aqui é a celulose e a lignina. E aqui tem mais celulose e tem menos lignina. Certo? Então, ficamos com o tipo 2, né? Qual do tipo 2? Tipo 2 tem mais, né? Aqui, esse aqui diz que tem conteúdo de lignina, tem menos, o 2A, do que o 2B. Então, qual é o mais interessante aí? O 2A, certo? Por que o 2A é mais importante? O 2, porque tem mais celulose do que lignina. Então, vai usar menos, né? Tem menos lignina aqui, ó. Então, vai usar menos poluente e vai ter mais celulose para exportar. Ok? Então, é isso, né? Questão tranquila. Sexta questão, FUVEST 2018. Muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos, seco, xerófito, e com alta intensidade luminosa apresentam folhas. Olha, tem pouca água, seco, então as folhas apresentam folhas pequenas ou folhas grandes? Para economizar água, já que tem pouco, então tem que ser folha pequena, certo? Os estômatos, que é por onde a planta perde a maior quantidade de água por transpiração, na parte inferior ou na parte superior? Na parte inferior. Então, grande não serve para a gente. Ficamos com a pequena. Igualmente distribuído? Não. Concentrado na parte superior, vai ficar para cima ou na parte embaixo. Pequena com o estômago concentrado na parte superior, né? Aí, assim, vamos lá. Pequena, então, ficamos com pequena, escolhemos pequena aqui, né? Com o estômago sentado na parte inferior, muito tricoma claro, cutícula impermeável e parênquima aquífero, para armazenar a água, né? Cacto, por exemplo. Beleza. E a C, pequena, folha pequena, com o estômago sentado na parte superior, ausência de tricoma com cera sobre a epiderme, foliar e parênquima aquífero. Tá? E pequeno, com o estômago na parte superior, muito tricoma claro, cera sobre a epiderme, parênquima aerífero. Aerífero não, por que aerífero? Aerífero tem nada a ver, armazenar ar, o problema aí é a água. Tá? Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora, ficamos com A e com C. Então, ficamos com a letra A. Pequenas, folhas pequenas, né, já que está num ambiente seco, com o estômago concentrado na parte inferior, muito tricoma claro, para bater a luz, né? Cutícula impermeável e parênquima aquífero para armazenar a água que ele não vai perder, tá? As xerófitas, como eu disse para vocês, são plantas adaptadas ao ambiente terrestre seco, como os cactos, né? Cactáceos. Caracterizam por apresentar folhas pequenas e às vezes até transformadas em espinho, no caso do cacto, aquele espinho do cacto são folhas modificadas, adaptadas, né? Cutícula espessa para evitar perda de água, porque é impermeável. Pelos claros, tricloma para reflexão da luz, né? Vai bater e a luz vai ser refletida.
Estômato pequeno localizado na parte superfície inferior da folha. E parênquima aquífero para armazenar o excesso de água. Sétima questão, temos o seguinte. A análise das imagens de uma mesma planta sob as mesmas condições de luminosidade e condições hídricas distintas. Tá? Olha, observa que uma está com a folha mais caidona e a outra está com a folha mais inteira aqui, né? Mais murcha, mais normal aqui. Os estômagos dessas plantas estão abertos na condição 1, né? Se ela está murcha, já fechou. Né? Então não pode estar aberto na condição 1. Certo? Fechado na condição 2. Não, está fechado na condição 1 porque está murcho. Na condição 2 está normal, né? Aberto na condição 2. Certo. Pois há intenso movimento de íon de potássio para a célula guarda da célula acessória, resultando na perda de água e flacidez desta última. D. Fechado na condição 1, certo, pois há intenso movimento de íon potássio na célula acessória para o interior da célula guarda, resultando na perda de água e flacidez dessas últimas. E E. Aberto na condição 2, certo, pois há intenso movimento de íon de potássio na célula acessória, aqui ele fala célula acessória, tá? E aqui ele fala movimento nas células acessórias, né? Para o interior das células guarda, resultando na turgidez dessas últimas. Então, por que está túrgido? Porque está cheio de substância, né? Porque entrou potássio, ficou hipertônica, entrou água, ficou túrgido, o estômago se abriu, certo? Então, o estômago está aberto, na condição 2, essa aqui, tá? Pois há intenso movimento de potássio. O potássio é um sal mineral que tem bastante influência na abertura e fechamento dos estômatos, tá? Ele vai ser bombeado para o interior da célula guarda, resultando na turgidez dessas últimas, abrindo o ostíolo. E aí ela vai ficar desse jeito aí, aberta, né? Os movimentos estomáticos dependem da variação da turgescência das células guarda, são as estomáticas, sim? Então, assim nós temos abertura estomática quando o íon do potássio são bombeados das células acessórias, que estão ali do lado, para o interior das estomáticas, tornando hipertônica. Então, as células estomáticas vão ficar hipertônicas, que consequentemente passa a ganhar água, aumenta a turgescência, certo? Consequentemente, ocorre a abertura do ostíolo, condição 2. Condição ele está fechado. Fechamento estomático quando o íon potássio são transportados da célula acessória, as células guarda perdem água, ficam hipotônicas, ocorrendo o fechamento do ostíolo e o murchamento da folha, né, da planta, na condição 1. Ok? Essa questão número 8, ela nos remete ao modelo físico de Mush, né, para a condução das seivas. Então vamos lá, nós conversamos sobre isso na aula teórica, né, da condução de seiva. A figura reproduz o modelo físico proposto por Ernest Mush para explicar sua hipótese sobre o deslocamento de seivas na planta. Então tem a seiva elaborada e a seiva bruta, a seiva mineral, né? Duas bolsas semipermeáveis interconectadas por um tubo. Então essas duas bolsas aqui, ó, bolsa 1, bolsa 2, interconectada por esse tubo aqui, ó, tá? Interconectada por um tubo. São imersas em vasos contendo o mesmo volume de água destilada. Água destilada aqui, aqui é água destilada, aqui é água destilada, tá? Água destilada é a água menos sais minerais que tem, é só H2O praticamente. A bolsa 1 contém apenas água destilada. A bolsa 1 é essa aqui, ó, apenas água destilada. E a 2 contém uma solução concentrada de água e açúcar. A 2 é essa aqui. Os vasos são ligados por outro tubo com uma torneira acoplada. Esse tubo aqui, ó, aqui é a torneira, ó, tá? Acoplada, que permanece fechada durante todo o experimento. Tá? Então aqui teria conexão aqui, só que está fechada essa torneira aqui. Na figura ΔH,
indica o desnivelamento da água ocorrido nos vasos após o início do experimento. Então, ó, esse aqui é o desnível, tá? No curto intervalo de tempo em que o açúcar permaneceu restrito à bolsa 2, essa bolsa aqui. Sob o experimento foram feitas as afirmações. A bolsa 1, essa aqui, representa o sistema radicular, só água, não tem açúcar aqui, então. E a bolsa 2 representa a folha da planta, que tem açúcar. Ele falou que tem açúcar aqui, água com açúcar, então a glicose. Beleza. 2. Na bolsa que ocorreria, na bolsa que corresponderia às folhas da planta, a pressão osmótica equivale ao produto entre a densidade da água, a aceleração da gravidade e o ΔH. Então, ele diz que a pressão osmótica na bolsa 2, que corresponde à folha, ao produto entre a densidade da água e a aceleração da gravidade. 3. Enquanto fechada, a torneira equivale na planta ao método do anelamento do caule. É verdadeiro afirmar que, então, está dizendo que aqui o anelamento ele impede a raiz de receber glicose. Aqui está impedindo? Não, né? Então, vamos lá. Só está correto a 1 e a 2, certo? A afirmativa 3 é falsa, pois, segundo a figura, a torneira representa o xilema, certo? Que e o anelamento se refere ao floema. Como eu disse, quando a gente faz o anelamento numa planta, a gente interrompe o floema e as raízes deixam de receber os nutrientes, acaba morrendo e, consequentemente, a planta também. Questão número 9 aqui da FUVEST, 2017, diz o seguinte, o enunciado. As moléculas de glicídios, que são glicídios, açúcares, produzidas a partir da fotossíntese, são utilizadas no local da produção, pode ser utilizada no local da produção, ou transportadas pelo floema. Beleza. O floema transporta a seiva elaborada. Para utilização em outras partes da planta, são ainda convertidas em substância de reserva, que é armazenada, no caso o amido. Beleza. A ponte alternativa que corretamente descreve o processo de transporte, quer saber se é transporte ativo ou passivo, lá da folha para esses locais, né? E o local de armazenamento dessa substância na planta. O local de armazenamento pode ser na raiz, pode ser no caule, né? Raiz tuberosa, o tubérculo, pode ser em grão dessa substância, certo? Então, a seiva elaborada, ela é transportada por transporte ativo ou transporte passivo. O fluxo, ele é unidirecional, como é do floema, ou ele é bidirecional, né? E ele é armazenado apenas em órgãos subterrâneos, em todos os órgãos, certo? Pode ser armazenado em raiz, pode ser armazenado no caule. A batata é um caule que armazena a substância nutritiva, né? Grãos, certo? Então, ficamos com a entrada do glicídio na célula viva, floema ocorre por transporte ativo. Então, transporte ativo, transporte passivo não é, tá? O fluxo da seiva é bidirecional, então não é unidirecional. Então, pode ser armazenado em todos os órgãos vegetais. Ficamos com a letra C. Então, lembre-se, o transporte do produto da fotossíntese, lá da folha, para toda a parte da planta, se dá por transporte ativo, certo? Diferente da seiva bruta, a seiva elaborada é bidirecional. Pode ser nos dois sentidos, tá? E a substância de reserva, ela pode ser armazenada em todos os órgãos da planta. Ok, galera? Essa da FUVEST 2017, bem interessante a questão. A 10ª questão da Unesp, né, 2016. Considere o seguinte experimento.
Um experimento simples consiste em mergulhar a extremidade cortada de um ramo de planta de flores com pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, as pétalas dessas flores ficam coloridas. Não sei se vocês já fizeram esse experimento, né? Ganha lá uma rosa branca, aí coloca azul de metileno na água, coloca para ela ficar azul, né? Então, esse é o experimento. Muita gente faz. Vamos lá para a questão. Considere os mecanismos de condução de seiva bruta e seiva elaborada nos vegetais. Acabamos de ver um da seiva elaborada, né? Nesse experimento, o processo que resultou na mudança da cor das pétalas é análogo, é comparável, né? A condução do quê? Da seiva elaborada? Negativo, da seiva bruta, tá? Da seiva bruta? Sim, vamos deixar aqui, depois a gente lê o resto. Da seiva elaborada? Não. Tá? Tiramos A, tiramos a C. Da seiva bruta? Beleza, seiva bruta. Da seiva elaborada, olha só. Só por exclusão aqui nós já eliminamos a C e a D. E a E. Ficamos com quem? Com a B e a D. Vamos ler agora o resto. Sendo que por transporte ativo, as células da extremidade inferior do xilema absorvem pigmento corante, o que aumenta a pressão osmótica na célula dessa região, forçando a passagem da água com o corante pelo xilema até as células das pétalas das flores. Será que é por transporte ativo? Na D diz o seguinte, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão hidrostática negativa no interior do xilema, forçando a elevação da coluna da água com o corante até as pétalas de flores. Então, é dessa maneira, né, que ocorre, né, por uma pressão hidrostática negativa, é que a água sobe pelo xilema, né, e assim a água colorida subiu pelo xilema e atingiu as pétalas, colorindo as pétalas. Beleza? Então, não tem nada de transporte ativo para seiva bruta. Transporte ativo é para seiva elaborada, tá? O que tem aqui é uma pressão hidrostática negativa por causa da evapotranspiração. Beleza, galera? Solução colorida sobe no interior do xilema como consequência da evapotranspiração das folhas do vegetal, que desenvolve uma pressão hidrostática negativa no interior do vaso xilomático, sugando a coluna d'água contendo o corante e conduz até as pétalas, tá? Então, lembra lá, 90% da água que a planta absorve, ela libera para a atmosfera na forma de vapor. Então, essa subida se dá por pressão hidrostática negativa, por causa da evapotranspiração. A enxertia, aqui fala de um método, né, de propagação vegetativa. Consiste em implantar na parte de uma planta viva em outra planta de igual ou diferente espécie. Chama enxertia, fazer enxerto, tá? A planta introduzida, o enxerto, produz folhas, flores e frutos, enquanto que a planta receptora, o porta-enxerto, capta água e nutrientes do solo. Então, a parte de cima vai produzir folhas, ramos e frutos, e a parte de baixo vai captar água e nutrientes do solo, tá? O porta-enxerto. A figura esquematiza uma das técnicas indicadas para enxertia entre espécies de hortaliças, tais como pepino, abóbora, melão e melancia. Suponha que um enxerto de pepino, cucumis sativos, tenha sido introduzido em um porta-enxerto de abóbora, Cucurbita mosharda. Então, a parte de baixo é abóbora, a parte de baixo é abóbora e a parte de cima é pepino. Ok?
Certo. Analisou a figura ali e tal. Os frutos produzidos por enxertia. Então ele está dizendo aqui em cima que o enxerto é que vai produzir fruto. Então o fruto vai ser o quê? Pepino. O pepino, como é o nome científico do pepino? Cucumis sativus. O fruto, pepino, cujas sementes dão origem a exemplares de Cucurbita moscava? Não. Vai dar semente de pepino. Híbrido? Não. Abóbora? Não. Abóbora? Não. Pepino, cujas sementes dão origem a exemplares de Cucumis sativus, que é a do pepino. Então, o enxerto vai produzir o seu produto, certo? O porta-enxerto, a parte de baixo aqui, é só para absorver água e sais minerais, tá? O fenômeno da enxertia, os frutos são produzidos pela planta enxertada, no caso o pepino, e não pelo porta-enxerto, no caso a abóbora, tá? Uma gimnosperma, conhecida como cedrinho, Cupressus lusitanica, é uma opção de cerca viva para quem deseja delimitar o espaço de uma propriedade. Para isso, mudas dessas espécies são plantadas a intervalos regulares. Podas periódicas garantem que o espaço entre as mudas seja preenchido, resultando em uma cerca, como ilustra a imagem. Isso aqui é muito usado aí na América, né, dos Estados Unidos, né? Lá não tem muro, né? E no Brasil tem. Isso aqui não resolve, né? Então tá. Para se cultivar, para se obter uma cerca viva de altura controlada, que cria uma barreira física e visual, deve-se a estimular a produção de auxinas pelas gemas laterais das plantas, podando periodicamente a gema apical. Lembra lá da dominância apical, né? A gema apical é que produz a auxina, ela inibe as gemas laterais, né? Estimular a produção de auxina pela gema apical? Não, você tem que inibir a gema apical de produzir a auxina. Inibir a produção de auxina da gema apical e pelas gemas laterais das plantas, podando periodicamente as gemas laterais. Não, eu quero que a do lado, não quero que a lateral fique inibida também. Inibir a produção de auxina pela gema apical da planta, podando periodicamente as gemas laterais. Não, eu tenho que podar a gema apical. Inibir a produção de auxina pela gema lateral? Não. Então eu tenho que inibir a produção de auxina pela gema apical e estimular a produção de auxina pelas gemas laterais da planta, podando periodicamente a gema apical. Então aqui ele colocou a frase, né, a construção da frase, ele fez ao contrário. Primeiro ele falou quem é que vai ser estimulado, então a auxina pela gema lateral. Como é que eu estimulo a produção de auxinas pelas gemas laterais? Podando periodicamente a gema apical, tá? Porque a gema apical tem dominância apical. Quando tem a gema apical, ela não deixa a gema lateral se desenvolver, tá? 13ª questão, tá? Nossa última questão diz o seguinte: em determinado experimento, o desenvolvimento de uma planta em um vaso em repouso em relação à terra é acompanhado a partir da situação inicial representada na figura. Aqui, ó, presta bem atenção, porque essa questão é questão de atenção, tá? Olha aqui a setinha, aqui a plantinha, aqui o caule, aqui a raiz, aqui é o vaso. Na região do experimento, o campo gravitacional terrestre é constante e pode ser representado por linhas paralelas, orientadas para o centro da Terra. Então, linhas paralelas são essas aqui, ó. Aqui é o centro da Terra, tá? Centro gravitacional, certo? Lembra lá do geotropismo negativo e geotropismo positivo. Mas aqui, ó, ele colocou o centro gravitacional aqui do lado. Geralmente se coloca a planta deitada para fazer essa pergunta. Por isso que eu estou dizendo que é uma questão de atenção. Sabendo-se que as raízes dessa planta apresentam geotropismo positivo, então a raiz vai crescer em direção ao centro gravitacional ou ao contrário, né? E que o caule apresenta geotropismo negativo, então ele vai crescer para cá, para o centro gravitacional, ou para o outro lado?
certo? Considerando apenas a influência do campo gravitacional no crescimento dessa planta, a posição relativa de suas raízes e do seu caule em relação ao campo gravitacional, lembrando que está para o lado de cá da seta, né? Após algumas semanas de observação, está corretamente representada onde? Né? Então, aqui, está fugindo do campo gravitacional, mas a raiz continuou na mesma posição. É desse jeito que fica? Em B, os dois cresceram em direção ao centro gravitacional. Não existe isso. Em C, o caule fugiu do centro gravitacional. Está vendo aqui, ó, fugindo. Ele está para lá. E a raiz foi a favor. Opa, isso aqui está interessante. D, está dizendo que o caule foi em direção ao centro gravitacional e a raiz fugiu, foi para a parte aérea. E aqui está dizendo que os dois fugiram do campo gravitacional. Então ele está dizendo aqui que o caule ele tem geotropismo positivo e a raiz tem geotropismo negativo. Então como é que fica? Então geotropismo negativo vai fugir do centro gravitacional para o caule e a raiz vai crescer em direção ao centro gravitacional porque tem geotropismo positivo e aqui tem geotropismo negativo. Letra C. Bem interessante, se o candidato não tiver ligado na questão, ele vai errar essa questão, porque geralmente essa questão é feita da seguinte maneira: diz que colocou um vaso deitado com uma planta, tá? Aqui o caule da planta, aqui ó, caule da planta e aqui a raiz. E aqui ela ficou assim. Depois de algum tempo ele quer saber se a raiz tem geotropismo. A raiz vai para onde? A raiz vai crescer para cá e o caule vai crescer lá para cima, porque isso aqui é geotropismo negativo e aqui é geotropismo positivo. Só que em vez de colocar o vaso deitado, ele colocou o vaso em pé e o centro gravitacional aqui. Então, modificou um pouco o paradigma dessa questão. Tá? Então, galera, geotropismo representa a curvatura do caule da raiz em relação à força da gravidade, né? Da força gravitacional. A raiz apresenta geotropismo positivo, porque cresce no mesmo sentido da gravidade, e o caule em sentido oposto, geotropismo negativo. Ok, galera? Então, concluímos então nossa revisão aí para o Enem, né? Com essas questões falando de fisiologia dos vegetais, certo? E façam as questões do livro, façam a questão do livro de sala, procure fazer mais questões sobre fisiologia vegetal, principalmente no que se refere aos fito-hormônios, tá, galera? Que é o que mais cobra na prova, são os fito-hormônios, beleza? Qualquer coisa nos procure, tá? E nós estamos aí para atender vocês na medida do possível, da necessidade de vocês aí, que o nosso objetivo é fazer você conseguir sua vaga na universidade. Beleza? Fiquem em casa, fiquem bem, só saia se for necessário, sempre usando máscara, né? E obedecendo as recomendações do agente de saúde. Bye, bye. Fui.